Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo a gente vai realmente saber como funciona o Tesouro IPCA. Eu aplico pelo Tesouro Direto há 18 anos. Isso mesmo, eu comecei a fazer a aplicação em 2002. E a gente vai começar pelo Tesouro IPCA porque ele tem uma característica totalmente diferenciada. Eu vou dar um exemplo para você, mas esse exemplo é para chamar a sua atenção para a importância do conteúdo que a gente vai discutir aqui. Eu vou pegar o título NTN-B, que é o Tesouro IPCA, com vencimento de 2024, que não está mais à venda. Esse título, no dia 2 de janeiro de 2013, ele custava R$ 1.455 e alguns centavos. Veja você que em 31 de dezembro daquele mesmo ano, de 2013, ele estava custando R$ 1.207. Calma, não tem que ficar assustado com isso. Você tem que entender o funcionamento dele e saber como se comportar em cada momento e qual é a melhor hora de você adquirir o Tesouro IPCA. Vamos botar um pouco a mão na massa aí. O Tesouro IPCA é o nome de fantasia para NTN-B. Quer dizer o quê? Nota do Tesouro Nacional da série B. Esse NTN-B ela é indexada pelo IPCA. Existem outras séries de NTN-B? Existem. Você tem a NTN-C, você tem a NTN-D, que é em dólar, a C é em IGPM, e você tem também a NTN-F, que é o Tesouro Pré com juros semestrais. E se você está na dúvida aí sobre indexador, o que é isso e tudo mais, eu chamo você para fazer meu curso gratuito básico de investimentos. O link está aqui na descrição. E por falar em descrição, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, que é para esse conteúdo chegar a mais pessoas. A NTN-B, ou Tesouro IPCA, que também pode ser chamado de Tesouro IPCA+, a remuneração dela, ou seja, quanto que você vai ganhar de rentabilidade, vem de dois pedaços. Você ganha a inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa fixa, que é acordada no momento da compra. Então, no momento que você faz a compra, tem uma taxa fixa que você vai receber, mais a variação do IPCA. Isso é o que compõe o rendimento do Tesouro IPCA. Agora, como é que funciona isso na prática? Na prática é assim. Primeiro, você atualiza o valor do que você aplicou pela inflação e depois você adiciona a taxa de juros. Na verdade, não é uma adição, porque isso é feito na forma de juros compostos. Isso é juros sobre juros. Então, é juros, na realidade, sobre a inflação. Então, às vezes o pessoal fala por aí, se a inflação deu 5 e a taxa de juros era 4,68, vai dar 9,68. Não é assim, é um pouco mais sofisticado do que isso. Mas esse cálculo, quem vai fazer não é você, já vem calculadinho pronto para você do Tesouro Nacional, na realidade do Tesouro Direto, que é o sistema que faz a venda dos títulos do Tesouro Nacional. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo numérico é o seguinte, com base nesse título que está aparecendo aqui do lado, que tem uma taxa de 4,68% ao ano, nós vamos supor, vamos ignorar esse vencimento e achar que ele vence daqui a um ano. E a gente vai se teletransportar para daqui a um ano. Então nós já estamos um ano lá na frente, fizemos nosso investimento de R$100 lá atrás e quando a gente foi olhar para o IPCA, ele disse que a inflação tinha sido de 5% nesse ano. O que eu faço? Primeiro eu corrijo os R$100 por 5%, então vira R$105, e aí eu aplico a minha taxa de 4,68, o que resulta em 9,91%. Veja que não é somatório, porque se fosse somatório, você teria 105 com mais 4,68 daria 109,68 e não é esse o caso, dá 109,91. É um pouquinho a mais, mas é o efeito da capitalização dos juros. Um outro detalhe que tem que ficar claro é o seguinte, é que essa taxa de 4,68 ela não é até o fim do período. Veja que esse título aqui que a gente colocou, ele vai vencer muitos anos lá na frente. Então é 4,68 para cada ano e ele também é capitalizado.
E essa capitalização atua a nosso favor, né? Então ela vai crescendo e vai acumulando e você vai ganhando juros sobre juros. Esse título ele tem uma grande vantagem, que é você contratar uma taxa de juros fixa e ganhar a correção pela inflação. E aí eu vou fazer uma breve explicação de como é que funcionam as taxas de juros fixas sem a inflação. Quando alguém vai emprestar dinheiro por um período longo, né, e estipula uma taxa fixa, quais são os elementos que ele leva em conta? Ele leva em conta, primeiro, qual vai ser a inflação daqui para lá. A pessoa que está fazendo um empréstimo, ela acaba tendo que fazer uma adivinhação da inflação. Qual seria a inflação que aconteceria nos próximos anos? E a gente sabe que isso é muito difícil de fazer. E, se você olhar dados oficiais, a maioria das estimativas erra com relação a isso. Mas é um fator que é agregado na taxa de juros. Os outros dois fatores, dois fatores a mais que eu poderia dizer, seria a situação da economia como um todo, né? A incerteza que a economia traz para quem está fazendo o empréstimo, e o segundo fator é o risco de quem está tomando emprestado. No caso, o que a gente tem no Tesouro IPCA é que quem está, como todos os títulos que são vendidos pelo Tesouro Direto, quem está tomando emprestado é o Tesouro Nacional. Observe que a taxa de juros fixa, quando ela já incorpora a inflação, que é um título pré, que nós chamamos, aí mais uma vez, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse detalhe de pré, pós, Selic, faz o curso básico de investimentos que está aqui na descrição. Então você veja que uma taxa somente pré, ou seja, ela toda fixa no momento da contratação, ela traz um monte de incerteza e um monte de ruídos ali dentro, e ela acaba se tornando um pouco mais alta. Quando você separa essas duas coisas, ou seja, você dá a inflação para quem está emprestando dinheiro e passa um pedaço da taxa fixa, a incerteza cai em cima dessa taxa fixa. E quais são as incertezas que caem sobre essa taxa fixa? As duas que a gente já falou, né? Então, a questão da economia e a questão do tomador. Esses são riscos que estão embutidos nessa porção fixa. O resumo da ópera é o seguinte: se você levar o título de ponta a ponta, ou seja, do dia que você comprou até o dia do vencimento, você vai ganhar exatamente o que estava combinado. Agora, se você tiver que sair antes do tempo, você pode ganhar menos do que o combinado, em função de as taxas estarem mais altas e você perder o valor, como foi o exemplo que eu trouxe logo no início do vídeo, ou você pode ganhar mais do que o que foi combinado. De que forma? Por conta de uma queda nas taxas de juros. Tem gente que vai dizer o seguinte: olha, então você compra o título e leva até o vencimento e acabou. Não é bem assim. Você está vendo que, se você conhece o funcionamento, você tem outras formas de lidar com esse tipo. A dica clara é a seguinte: quando as taxas de juros estiverem subindo, você fica longe do Tesouro IPCA. Por quê? Porque você pode comprar esse mesmo título mais barato lá na frente. Então, para que você vai fazer isso? Se existe essa informação inequívoca, e como é que você sabe se existe essa informação de subida da taxa de juros? Você vai nos noticiários econômicos, vai nos sites especializados em economia, que eles vão falar em algum lugar lá como que está a inflação e como que o Banco Central está pensando em agir com relação à taxa de juros. Às vezes, esses ciclos de aumento ou ciclos de baixa, eles são muito bem antecipados nesses jornais. Da mesma forma, se você olhar pelo lado contrário, se está sendo informado que haverá um ciclo de baixa nas taxas de juros, o Tesouro IPCA é um excelente título para você fazer a sua aplicação. E se você não sabe para onde que vai, se vai para cima, se vai para baixo, mas não por negligência de não ter pesquisado, mas porque não tem nenhum sinal na economia, está tudo ali muito tranquilo, você simplesmente olha se a taxa de juros que está sendo oferecida, ela é interessante para você. Aproveita para dar uma olhada nesses vídeos aqui do lado, que eles tratam do tema e você vai aprender um pouco mais. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, parentes, amigos, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para a gente se ver no próximo vídeo. Até lá!